carga negativa. Você acredita nisso, meus irmãos? Há muito tempo, desde o começo da humanidade, que as pessoas acreditam que existem lugares, existem objetos, até pessoas, que só o fato de você ficar perto traz muita coisa ruim e negativa para você. Ainda mais quando você inventa de desafiar essas tais forças malignas. É o que tem acontecido, meus irmãos, com o elenco de um novo filme que, só pela classificação que a mídia lacradora tem dado ao filme, classificaram como um filme cristão fascista, né? Eu estou falando do novo filme Nefários. Para quem não me conhece, eu sou o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Eu recebi essa dica da nossa querida irmã Andresa Cabral, um abraço forte para ela mais uma vez, a nossa querida irmã. E ela mandou uma matéria excelente, né? Inclusive da própria grande mídia. E não há como ignorar todos os fenômenos que têm acontecido com o elenco do filme. Essa matéria ainda é recente, de 26 de abril de 2023, e ela fala aqui, ó: equipe e elenco de filme de terror enfrentam doenças e acidentes intrigantes. Vocês veem que eles não colocam aqui, né, o nome do filme, já para não dar aquela divulgação. Se fosse um filme lacrate, com certeza estaria o destaque e tal, né, que é para a pessoa já ver e já procurar. Inclusive há várias propagandas assim de filmes aí que você clica, vê que é uma porcaria o filme, eles colocam: esse filme aqui não vai te deixar dormir, né? Você vê muito aí, principalmente na mídia especializada de cinema. Mas quando é um filme que vai contra o que eles querem, mostra valores que não é para mostrar, coisas que não é para mostrar, você já deve ter percebido, você desperto, que todos os filmes novos, praticamente todos mesmo, né, quando se fala em terror, em diabo, você vai ver que o cara não é tão ruim assim. Eu assisti um recentemente, terrível o filme, começa com a freira, né? A freira que já tinha um aborto nas costas, e aí de repente ela começa lá a ter as influências malignas, e você vê que o diabo é o menos ruim dali, né? As pessoas que estão ao redor é o pior, eles querem mostrar o diabo até como amigo, né? Mesmo em um filme de terror, onde o vilão supostamente seria ele, não é, quando você vai assistir. E não é de hoje, já desde os anos 90 que a gente pega aí, e você via falas de outros grandes artistas, por exemplo, como Arnold Schwarzenegger, em Fim dos Dias, que a pessoa fala em Deus e ele diz: não, eu prefiro aqui a minha calibre 12, eu prefiro aqui a minha ponto .40, né? Sempre escarnecendo da fé, deixando Deus de lado, e o próprio homem resolvendo tudo, muitas vezes combatendo o mal com o mal, como você vê em séries como Sobrenatural, que acabou inclusive mostrando que Deus era o pior inimigo da humanidade. Então essa distorção está sendo feita, né? Mas aqueles que insistem em mostrar as coisas como elas são, eles pagam um alto preço, não só fisicamente, porque tem os seguidores de Ra-Satã, isso é um fato, né? Eles ficam ali em cima para cancelar, para prejudicar o teu trabalho, como também tem as próprias posteridades espirituais. E eles vão para cima com tudo, como fica provado dessa matéria. Uma verdadeira batalha espiritual se abateu sobre a equipe e direção do filme cristão Nefários, né? Filme esse, repito, eu não assisti ainda, mas já foi classificado pela mídia como cristão fascista. Os diretores Karen Solomon e Chuck Konzelman sabiam que enfrentariam uma oposição invisível, mas não imaginavam quanto. Em suas palavras, o diabo não queria que esse filme fosse feito. Eles detalharam ao The Christian Post os desafios que tem enfrentado. Tivemos um amigo que nos disse há muito tempo: para aquelas pessoas que não acreditam no diabo, declare guerra contra ele e veja o que acontece, disse Salomão. Bem, nós declaramos guerra contra o diabo pelo Senhor, e eu direi que, honestamente, desde o primeiro momento em que escrevemos o roteiro, coisas estranhas e loucas começaram a acontecer. Só uma pequena pausa, meus irmãos. Vocês veem que a mídia especializada ela não dá nem espaço, né? Quem está dando espaço é o quê? O Christian Post, né? Já uma mídia mais voltada para o público cristão. Porque a grande mídia quer mais é esconder esse tipo de filme. Você vê mesmo que precisou até Elon Musk entrar na história, né? Fazer ligeiramente uma ameaça, que foi o quê? Estavam boicotando o filme Sound of Freedom, né? Que é o Som da Liberdade. Filme excelente, mostrando o que acontece com crianças pelo mundo todo, o desaparecimento e para que são usadas, né? Inclusive filme baseado em fatos reais, né, com o depoimento do agente que realmente passou por aquilo. E a mídia simplesmente comprou o filme, a Disney comprou o filme, boicotou o filme por anos na gaveta, porque a ideia era essa, era tirá-lo do mercado. Olha, eu compro os direitos, mas não vou lançar. E você também não pode lançar porque agora é meu, eu já te paguei.
Eles fazem isso, meus irmãos, porque a questão hoje, já falei para vocês, muita gente ainda não acredita nisso, mas é uma realidade. O dinheiro se concentrou-se na mão de uma elite. E essa elite agora, dona das principais fontes de renda, são serviços essenciais: água, energia, telefone. Você vê aqui no Brasil, né, o dinheiro que a gente manda todos os meses quando a gente paga a Oi, a Claro, a Vivo, a TIM, né? As pessoas acham que isso é nacional. Não é, elas estão instaladas aqui, têm sedes aqui, mas os donos estão fora e elas fazem parte de grandes grupos financeiros que, quando você rastreia, quando você pesquisa, quando você é atrás, você vê que todas essas empresas pertencem a uma árvore genealógica que é uma pirâmide. No topo são sempre os mesmos donos, né? As pessoas não entendem isso. Então, recebendo dinheiro assim, dessa maneira, toda vez que a gente paga com serviços essenciais, ou seja, não dá para abrir mão, eles enriquecem e ficam mais poderosos e não precisam mais agora, como antes, terem bons produtos, colocar ali sublinamente as coisas para as pessoas ir pegando aos poucos. Agora pode fazer descarado, né? Mas tem pessoas que, inspiradas por Deus, com um senso de justiça, entenda como você quiser, elas não estão interessadas apenas, né, no lucro do filme. Elas querem que as pessoas vejam a sua obra. Elas consideram uma obra de arte e querem que as pessoas vejam, que é o caso de Nefarious, é o caso de Soldier of Freedom. Os caras que produziram aquilo ali tinham uma missão. Eles encaravam não só, mais um filme. Não, isso aqui é uma missão que eu preciso ensinar às pessoas, preciso passar para as pessoas o que realmente acontece, preciso despertá-las. É como quem faz um canal desse tipo. Você sabe, você não vai ter patrocinador, você vai ser perseguido, você vai ser denunciado, você vai ter muito conteúdo que você vai trabalhar a noite inteira neles, dias inteiros neles, e vão ser removidos sem qualquer aviso e sem uma justificativa plausível, né? É isso que acontece. E pessoas desse tipo, meus irmãos, estão sendo cada vez mais perseguidas. E é o caso aqui, né? Então, faço questão de fazer esse destaque, porque você vê, isso aqui era para interessar a grande mídia, como eles fazem, né? Filmes, inclusive, do passado, eles fazem review o tempo todo. Lembra do Exorcista, por exemplo, né? Eles falam, olha, isso aqui era para interessar, né, a grande mídia. Até com filmes passados, eles às vezes fazem reviews falando dessas coisas intrigantes que aconteceram nos bastidores, né? Mas um filme lançamento que está tendo maior sucesso, as pessoas que assistiram saem satisfeitas, né, inspiradas, e o cara pega e não vou mostrar, não interessa. Por quê? Aí você vê, né, o dedo podre da elite mundial. Inspirado pelo livro A Nefarious Plot, do autor best-seller do New York Times, Steve Deace, os cineastas que também estão por trás do filme Provida, um Planed, descreveram Nefarious como um cruzamento entre o romance de S.C. Lewis, The Cryptilids, e o filme Silence of the Lambs. O filme de terror e suspense segue um serial killer condenado, Sean Patrick Flanery, que no dia da sua execução programada, né, o cara já está condenado, deve ser certificado como mentalmente competente por um psiquiatra ordenado pelo tribunal, Dr. James Martin. Mas Martin fica surpreso ao descobrir que o assassino está possuído por um demônio, Nefarious, que lhe diz que antes que o dia acabe, o psiquiatra terá cometido 3 assassinatos próprios. De pequenos inconvenientes, como um esquilo invadindo seu airbnb e destruindo objetos em questões maiores, como a explosão do telhado de seu escritório e doença estranha que aflige o elenco e a equipe durante as filmagens. Os criadores disseram que a guerra espiritual que ocorreu durante a produção de Nefarious foi inegável. Em um dos casos, um padre treinado em exorcismos e batalhas espirituais, contratado para estar no set com a equipe, teve que passar por uma apendicectomia de emergência durante as filmagens. Seu apêndice estourou durante as filmagens e ele quase morreu. Lembraram os cineastas. Então, você prestou atenção aqui nesse trecho, né, família? Os caras levaram um exorcista para lá, uma pessoa que entendia, né, como se faz de fato um exorcismo na vida real, para que não fosse um filme bobo, né, para que dê autenticidade ao filme. E aí, durante as gravações, o cara tá ali, a vida toda dele, de boa, durante as gravações, estoura a apendicite do cara, né, e o cara quase morre. Então você vê aí, meu irmão, que isso aqui era para ser matéria na mídia, né, matéria de um Fantástico, mas os caras não estão interessados, muito pelo contrário, eles querem varrer para debaixo do tapete essas coisas que acontecem. Você vê mesmo o Jim Caviezel, né, que é o mesmo que faz Soldier of Freedom, todo mundo sabe, porque os canais avisaram, canais como o nosso aqui, né, as páginas, como tem muitas por aí cristãs, é que explicaram o que aconteceu com ele durante as gravações da Paixão de Cristo. O cara chegou a levar um raio, você vê, não é uma coisa, aconteceu por acaso, não.
tem um paranormal aí. Do jeito que existe o bem, existe o mal. E cai um raio em cima do cara, né? Aí aqui um padre exorcista, né, de repente passa mal durante a filmagem, quase morre e a mídia não está interessada. Por que será, se não servisse de fato a este que está tentando impedir as gravações? O cirurgião lhe disse: se você chegasse aqui 1 hora depois, não estaria mais entre nós. E nos primeiros 11 dias de filmagem, 8 membros da equipe sofreram graves acidentes de carro. E não tínhamos uma grande equipe, disse Solomon, mas nenhuma pessoa ficou ferida. Então veja, 8 pessoas, né, de uma mesma equipe sofreram acidente num período de 11 dias, né? Esse 11 vocês sabem que é muito simbólico também. Para quem já estudou a numerologia Illuminati aqui junto conosco, nós já explicamos. 10 na numerologia seria Deus, é o número perfeito, né? Mas eles seguem o 11, que seria algo que estaria além de Deus. Eles acreditam numa força que superaria até a de Deus. Então seria o 11, né? Então veja, durante os 11 dias, 8 acidentes, com pessoas diferentes, 8 pessoas. E aí? Coincidência? Pois é, meu irmão. E essas histórias são apenas a ponta do iceberg, disse o cineasta. O adversário faz o que faz, mas o Senhor faz o que faz. Em outras palavras, você quer parar o filme, mas eu vou proteger as pessoas que fazem o filme e garantir que elas continuem. E os problemas continuaram a ocorrer nos cinemas quando o filme estreou. Foi uma luta constante nos cinemas, disse Solomon. O alarme de incêndio disparou em vários cinemas em todo o país. Os computadores funcionaram mal para que as pessoas não pudessem comprar ingressos. Mostrava que uma sala estava esgotada, mas não estava. O mais enervante é que houve inúmeros relatos de pessoas rosnando e vomitando no cinema e não se lembrando de nada disso quando acordaram, acrescentou Kozelma. Apesar da oposição espiritual, Nefarious teve um sucesso surpreendente. O filme recebeu uma pontuação de audiência de 97% na Rotten Tomatoes e arrecadou 1,3 milhão de dólares em seu fim de semana de estreia, só na estreia, né? Apesar de ter sido exibido, ou seja, foi boicotado, né? Ele só passou em 933 cinemas, isso é muito pouco, né? E estrear contra 2 outros filmes de terror, né? Muito mais divulgados e da grande mídia mesmo, né? Aqueles filmes que eles gostam. O filme está sobrevivendo e crescendo, disse Kozelman. É Deus trazendo a verdade como um leão. Solte o leão, deixe-o sair da jaula e da verdade. Você não precisa defendê-lo, você vai se defender. Eu não sei como o espírito funciona, mas eu sei que está trabalhando nesse filme, acrescentou ele. Excelente matéria, né? E que prova aí, eu estou esperando sair em português, né? Eu já tive a oportunidade de assistir ele em inglês, mas eu preferi não, né? Eu acho que é porque acaba estragando o filme, você fica mais tempo lendo, né, do que prestando atenção nas imagens, mas você vê que um lançamento internacional disso, né, trazer aqui para o Brasil, por exemplo, não é de muito interesse. A coisa vai bem lenta. Já você vê um monte de filme porcaria que você pergunta: meu Deus, por que dublaram esse filme? Filme de baixo orçamento, filme ruim. E tem um monte aí que você vê que é dublado logo, já lança dublado. E esses filmes, meus irmãos, aí que geralmente é disso, é de caras que se esforçam mesmo para lançar, porque não tem nenhuma Warner Bros em cima, né? Os caras não estão interessados, simplesmente não estão, eles não querem esse tipo de conteúdo. Eu tenho até pena de quem acha, né, que uma série como Jaspion, como Black Kamen Rider, como o próprio Chaves saíram do ar porque, hoje em dia as pessoas não assistiriam mais. Conversa. Todo dia nasce pessoas. Todo dia tem um público para aquilo. E o Chaves era uma grande prova disso, porque sempre tinha sua audiência ali. Mesmo o SBT exibindo os episódios de forma aleatória, né, não respeitando a ordem dos episódios, porque aquilo ali é como se fosse uma novelinha. Tem os episódios e eles desrespeitavam isso. Colocava de qualquer jeito, fazia cortes absurdos em cima, né? Mesmo assim ele tinha sua audiência garantida. Fora que a mudança de horário que era abusiva, né? E mesmo assim ele tinha as pessoas assistindo. Então o que é que fizeram? Arranjaram uma desculpa, né? A própria Globo quis fazer isso também, fez uma proposta, porque eles queriam comprar e deixar na gaveta. Mas aí inventaram uma desculpa para tirar ele de forma global do mundo, porque vários países ainda exibiam e era sucesso. E seria até agora se tivesse sido passado, porque é muito bom, é bem feito. Pode fazer esse desafio, você pegar um Black Kamen Rider, um RX, e você comparar com o novo Kamen Rider de agora que está passando, você vai ver o lixo que é. É incrível, eu até comentava isso com a minha esposa, de como é que pode uma coisa feita em 80, né, 84, 86, 88, ser melhor do que algo que está sendo feito em 2023. Agora, é melhor mesmo, família, os atores que eram contratados, né, os dublês que ficavam ali com aquela roupa, eles lutavam mesmo,
Então você vê uma cena de combate muito melhor do que a de hoje. A própria transformação do personagem era feita de uma forma que o ator pudesse se movimentar, pudesse lutar. Hoje você vê os monstros, você vê o herói, é um monte de parafernália de plástico, aquela coisa bizarra, mal feita mesmo, mal feita pra caramba, né? Porque você pega o Jaspion mesmo, nas partes que ele tá parado assim, você vê que é de metal, uma coisa que chama a atenção, né? Os olhos acendem e tal. Aí você pega os de hoje, você vê um monte de borracha, tudo com computação gráfica, aquela coisa forçada, mal feita, feita de qualquer jeito, que às vezes você não sabe nem se está assistindo um seriado ou tá vendo uma apresentação de PS2, né, de PlayStation 2. É um absurdo, família. É um absurdo. É por isso que, além das histórias terríveis, né, não tem mais heroísmo, tem só lacração, envolvimento com o mal o tempo todo. Assim, as histórias são ruins, os personagens mal elaborados, as cenas piores ainda e os efeitos parecem a apresentação do PlayStation 2. Então é terrível, né? Você olha pra 80 e a gente regredimos. Quer dizer, em vez de evoluir, porque você via aquela e mano, imagina como será daqui a 20 anos. Era o que eu mesmo pensava isso, né? Imagina como é que vai ser. A gente vai pensar que é de verdade, né? Porque tinha alguma hora ou outra ali que você via a defasagem da época, né? Mas não, mano, passou-se o tempo e piorou. Agora por que piorou? Porque é proposital. Esse heroísmo, né? Esse protagonismo que um herói deve passar, os valores, inclusive. Tem uma cena mesmo do Black Kamen Rider RX que é muito interessante. Depois eu faço um react aqui qualquer hora, família, se vocês quiserem. E tem o Manabu lá, levando umas porradas de um moleque, né? O moleque maior tomando o dinheiro dele. E Samu vê e deixa, né? E aí até o moleque fica bravo. Pô, tio, o senhor ouviu e por que você não me ajudou? Isso porque você tem que resolver seus problemas. Então são valores que eram passados antigamente para a criança crescer forte, né? Para a criança aprender a lidar com situações que vão ser muito piores quando ela for adulto, que hoje não é passado, né? Eu acho que uma cena daquela ali, eu vou depois trazer aqui pra vocês, já separei inclusive ela, né, pra vocês verem. Essas coisas eles querem banir, querem tirar do nosso alcance, querem que suas crianças não vejam, eles querem elas abobalhadas, né? Sexualizadas, é isso que eles querem. Fazer uma sexualização precoce, eu preciso falar como um imbecil, vocês sabem disso, eu preciso falar como um idiota aqui, né? Usar essas palavrinhas, mas é o que eles querem. Uma sexualização precoce das crianças, porque assim elas vão ser mais fracas, perdidas na vida, né? Além de uma idiotização e covardia, né? Você pega mesmo uma criança antigamente brincando no sítio, ela passava por arame farpado, se cortava, nem sentia e ia-se embora e caía, tropicava. Hoje o moleque, se botar o pé no chão, já entra um espinho, né? De tão macio que é. É assim, enfim, é terrível, família, é terrível. Mas eu vou encerrar por aqui, eu acho que eu já enchi demais a sua paciência. Agradecer mais uma vez cada um de vocês aqui. Se você já assistiu o filme, né, Fários, me conta aí o que é que você achou, né? Teve gente que não teve paciência, assistiu em inglês mesmo. Se você assistiu, deixa aí pra gente ter uma noção do filme. Não dá spoiler, tá certo? Mas conta aí a sua avaliação. E outra, meus irmãos, assista esse filme quando ele for lançado. Ele vai ser lançado, não sei que nome vai ser, mas a gente vai passar aqui pra vocês. Vou fazer um react dele, prometo. Tá certo, meus irmãos? E é isso, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!